Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia, olha. Falamos sobre fé, sobre religião, respondemos questionamentos bíblicos. E eu estou terminando a série em que nós fazemos um estudo, não é? Da lição da Escola Sabatina. Eu tive o privilégio de escrever os comentários para o site da Casa Publicadora Brasileira, os comentários da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que tem como tema o grande conflito. Foi uma lição incrível e foi realmente um privilégio muito grande poder escrever os comentários, e eu transformei esses comentários que eu escrevi em vídeo. Então você pode acompanhar a série completa, os 13 vídeos estarão aqui disponíveis no canal. É claro, eles têm aquela ênfase para o estudo da lição, mas eu acredito que são materiais que serão úteis aí para você por muito tempo. Não deixam de estar atualizados, porque o tema, o grande conflito, é sempre um tema muito atual. E eu vou deixar o link deste último comentário na descrição. Você pode baixar o texto para ter com você, tá bom? Então fica com a gente até o final. Foi um grande privilégio poder estar com vocês compartilhando o estudo da lição da Escola Sabatina durante esse trimestre, e que Deus abençoe você. Fica com a gente até o final desse vídeo. Muito bem, meus queridos amigos, o título da lição desta semana: o triunfo do amor de Deus. Chegamos à parte final do grande conflito. Os momentos que antecedem a segunda vinda de Jesus são descritos em Daniel 12 e o verso 1 como tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro, o livro da vida, naturalmente, não é? Esse período é também conhecido como a grande tribulação ou a angústia de Jacó. Os filhos de Deus, perseguidos pelos ímpios e, ao mesmo tempo, sem a certeza de que todos os seus pecados tenham sido confessados, enfrentarão grande angústia mental. Entretanto, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e os servos do Senhor serão salvos. Olhemos atentamente para estes acontecimentos finais a partir de agora. Vamos falar um pouquinho sobre a última geração, que estará vivendo sem o intercessor lá no céu. Um questionamento comum feito por alguns estudantes dos eventos finais que precedem a volta de Cristo é: depois que a porta da graça se fechar e Jesus não estiver mais no Santíssimo, no lugar santíssimo, intercedendo pelo ser humano, os salvos ainda pecarão? Em um vídeo que eu fiz no canal, aqui no canal Fala Sério Pastor, tratando dessa questão, eu afirmei que essa não é a melhor pergunta a ser feita. Note bem: somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? O salmista responde à questão ao afirmar: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso está no Salmo 51, verso 5. Ou seja, já nascemos pecadores e precisamos de Cristo para obter a salvação. Pecamos porque já nascemos pecadores e não passamos a ser pecadores depois que cometemos um ato pecaminoso. O apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Imagine um bebê recém-nascido, que por complicações no parto morreu pouco tempo depois do nascimento. Naturalmente ele não cometeu ato pecaminoso algum. Agora imagine apenas uma suposição, imagine que Jesus não tivesse morrido na cruz para salvar o ser humano e levá-lo para o céu. Se Cristo não tivesse morrido, aquele bebê teria salvação? Qualquer estudante de Bíblia sabe que a resposta é não. A única forma de ter acesso à salvação é por meio do sacrifício de Cristo, não importa se a pessoa é bebê, criança, jovem, adulto ou idoso. Sendo assim, mesmo não tendo pecado por atos, o bebê já nasceu com algo que o impede de ter acesso ao céu. E o que seria?
a natureza pecaminosa, a qual, mesmo não sendo um ato pecaminoso, está presente em nós e é tão terrível que nos impede de ter a salvação, a não ser pelos méritos de Cristo. Diz Ellen White, devido ao pecado de Adão, sua posteridade nasceu com propensão inerente à desobediência. Está no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1128. Voltando à questão inicial referente à última geração, analisemos então detalhadamente a questão, tendo em mente o contexto colocado acima sobre essa questão do bebê. Por ocasião da angústia de Jacó, os salvos estarão passando por uma aflição que jamais foi vista desde que houve nação sobre a face da terra. O professor Luiz Nunes, ele fez esta analogia. Imagine que você está numa embarcação, no meio do oceano, e há uma enorme tempestade. O barco vira e você é arremessado ao mar. Você já está lutando ali contra as ondas, né? Já bebeu muita água, está tentando escapar da morte. A pergunta, nesse exato momento você teria um pensamento impuro? Pensaria numa mulher desnuda? Ou num ato libidinoso com alguém? Claro que não. Isso porque as circunstâncias que lhe cercam não permitem isso. Os salvos na última geração estarão sofrendo a angústia de Jacó. Será uma angústia tão severa que não pensarão em nada mais. Não estarão praticando atos pecaminosos. Mas a pergunta é, deixarão de ser pecadores? Não. Ainda serão pecadores e necessitados da graça de Cristo. Por isso, a pergunta mais adequada não é os salvos na última geração pecarão depois do fechamento da porta da graça, mas os salvos da última geração continuarão sendo pecadores? Lembre-se, não são os atos pecaminosos que determinam se alguém é pecador ou não, pois já nascemos pecadores. Lembra do bebê? Ele não precisou praticar ato pecaminoso algum. Ele já era pecador, simplesmente porque nasceu aqui neste planeta Terra. Por isso, talvez o nascimento de Jesus tenha sido algo miraculoso. Por quê? Ele não nasceu de José e Maria, teve que ser o Espírito Santo trabalhando no processo da encarnação. Porque se viesse exatamente como nós, vindo de José e Maria, ele teria esta natureza pecaminosa. E ele não poderia vir assim. Então, não são os atos pecaminosos que determinam se alguém é pecador ou não, pois já nascemos pecadores. A questão é nossa condição. Por isso, todos, sem exceção, necessitam da graça e dos méritos de Jesus. Falando sobre essa questão, Ellen White diz: os justos, em sua angústia, terão um profundo senso de sua falta de méritos e com muitas lágrimas reconhecerão sua completa indignidade. Como Jacó, pleitearão as promessas de Deus por meio de Cristo, feitas para pecadores tão dependentes, desamparados e arrependidos. História da Redenção, página 70. Ela ainda afirma: se quisermos ficar firmes através do tempo de angústia, teremos de conhecer a Cristo e apropriar-nos do dom de sua justiça que ele atribui, justiça imputada, ao pecador arrependido. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 306. Alguns podem questionar: mas se Jesus não é mais intercessor no santuário, como os salvos continuariam sendo pecadores sem o ministério de Cristo no Santíssimo? Note, eu não disse que os salvos continuarão praticando atos pecaminosos. Lembre-se de que para ser pecador você não precisa fazer nada, apenas nascer aqui neste planeta, tá? Então, como é que os salvos continuarão sendo pecadores, mesmo sem Cristo exercer o seu ministério ali no lugar santíssimo? No livro Desejado de Todas as Nações, a página 599, Ellen White escreve que, ao vir à Terra através da encarnação, Jesus estava adquirindo o direito de se tornar o advogado dos seres humanos na presença do Pai. Preste bem atenção. Isso significa que Cristo, antes da encarnação, era o prometido Messias, era o representante da humanidade apenas na promessa, ou no máximo mediando o conhecimento
e aparecendo em ocasiões especiais, como o anjo do Senhor, como ele fez para Josué. E aí tem várias passagens, Gênesis 2, verso 7, verso 21, verso 22, capítulo 16, verso 7 a 13, Gênesis 32, de 22 a 32, Êxodo 20, Deuteronômio 34, versos 5 e 6, Josué, capítulo 5, versos 13 a 15, Zacarias 3, versos 1 a 4. Mas em todos os episódios, ele ainda não era o nosso sumo sacerdote e advogado, ok? Ele não era o sumo sacerdote e advogado da humanidade em exercício. Isso seria realizado por Jesus no futuro. Surge então a pergunta: se Cristo ainda não era efetivamente advogado da humanidade no Antigo Testamento, se não era ainda o nosso sumo sacerdote em exercício, como, pois, Arão e os demais sumos sacerdotes apareciam na imediata presença visível de Deus diante da Shekinah, sem o mediador? Não se esqueça de que quando Jesus encarnou, conforme lemos no livro Desejado de Todas as Nações, ele estava adquirindo o direito de se tornar advogado dos seres humanos. A única resposta possível é: eles podiam comparecer diante da Shekinah, a glória de Deus, por confiar no futuro sacrifício de Cristo, prenunciado nos rituais do santuário terrestre. Assim, por uma fé que nós vamos chamar uma fé prospectiva, no Cordeiro de Deus que tira os pecados dele, Arão comparecia diante da presença de Deus em favor de si mesmo e da nação, em Levítico 16. Semelhantemente, os salvos da última geração comparecerão diante de Deus sem um mediador efetivo, pois Jesus terá concluído o seu trabalho sacerdotal, mas por uma fé retrospectiva. Agora, é uma fé que relembra aquilo que Cristo já fez e não prospectiva. Então, através de uma fé retrospectiva, eles apresentarão a Deus os méritos da expiação de Cristo, como está escrito no livro Patriarcas e Profetas, página 163, que diz: algo semelhante ocorrerá com aqueles que vivem nos últimos dias. Quando os perigos cercarem e o desespero tomar conta do coração, devem confiar unicamente nos méritos da obra expiatória, ou seja, exercendo uma fé retrospectiva. Não haverá dois tipos de salvos, queridos, lá no céu, porque não há dois tipos de salvação. As exigências de Deus para a última geração são as mesmas exigências para qualquer geração anterior. Não existirá no céu pessoas salvas que viveram num período em que ainda podiam pecar e um outro grupo de pessoas salvas, mas que viveram na última geração e não podiam mais pecar. Todos que chegarem ali, seja da primeira, da segunda, da 50ª ou da última geração, serão pecadores arrependidos que somente puderam entrar no céu porque se apropriaram dos méritos de Cristo e da sua justiça, a justiça de Cristo. Bom, depois que os salvos forem para o céu, nós entraremos num período que a Bíblia chama de milênio. Haverá um dia que será o último dia de oportunidade para arrependimento. Como se fosse um outro dia qualquer, as pessoas acordarão, sairão para suas atividades, estarão entretidas em suas labutas diárias e não saberão que em algum momento Cristo lançará o incensário de suas mãos e encerrará a sua obra de mediação. Sem que ninguém saiba, toda a oportunidade de salvação estará encerrada. Quem fez a escolha ao lado de Cristo fez, quem escolheu o lado do inimigo também terá tomado a sua decisão. Cristo então retorna à terra para buscar os seus filhos. Aqueles que morreram ressuscitarão e se unirão aos justos vivos. Os ímpios mortos permanecem mortos, e aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus morrerão. Terá início então um período, como eu disse, chamado milênio. No período de 1000 anos que inicia na segunda vinda de Cristo, Satanás estará preso neste planeta que estará completamente destruído. Diz a Bíblia: olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e nele não tinha luz, eles não tinham luz. Olhei para os montes e eles tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas e em ruínas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Jeremias 4, 23 a 26. Como o trabalho do diabo é tentar as pessoas, e os justos estarão no céu com Jesus, e os ímpios
estarão mortos na terra, Satanás não terá quem tentar. Estará preso pelas circunstâncias. Como um pedreiro que precisa trabalhar, mas como num dia de chuva muito forte, ele diz, hoje eu estou de pés e mãos atadas. É claro que ele não está literalmente preso, mas as circunstâncias o aprisionam. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3 diz, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Percebeu? O próprio texto se encarrega de explicar qual seria a prisão de Satanás. Ele estará preso porque não poderá exercer a sua atividade essencial de enganar as pessoas. Como mencionado anteriormente, com os ímpios mortos e os salvos no céu, durante 1000 anos só restará o diabo refletir em suas más obras. Bom, após esse período de 1000 anos, terá início então o Armagedon. O que será isso, pastor? Apocalipse capítulo 20, verso 3 diz, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O diabo? Pois é. Se entendermos que a prisão de Satanás é circunstancial, e que tem a ver com a obra de enganar pessoas, que é o seu trabalho, logo, se ele estará solto, é porque haverá pessoas vivas novamente para que ele possa enganar. Apocalipse capítulo 20, verso 5 diz, referindo-se aos ímpios, os restantes dos mortos, os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ora, se eles não reviveram até que os 1000 anos se acabassem, isso significa, obviamente, que após os 1000 anos os ímpios ressuscitarão. Isso pode ser confirmado em Apocalipse 20, verso 7 e verso 8, que diz, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, para a batalha. O número desses é como a areia do mar. Percebeu? A soltura de Satanás está diretamente associada à ressurreição dos ímpios. Deus ressuscita os ímpios para o acerto de contas final. Eles deverão comparecer diante do trono branco para serem julgados e sentenciados por Deus. Vi um grande trono, um trono branco, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou seus mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram seus mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 13. Mesmo assim, Satanás não perde a oportunidade de fazer o que sempre faz, enganar as pessoas. Ele se adianta e convence os ímpios de que podem derrotar a Deus e tomar a cidade santa. Porém, o fim de Satanás e de todos os seus súditos será o mesmo, a morte eterna. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número deles é como a areia do mar. Marcharam então sobre a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 20, versos 7 a 9. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Não existirá nenhum inferno ardendo eternamente para fazer os resgatados se lembrarem das terríveis consequências do pecado. Grande conflito, página 557. Enfim, o pecado foi destruído, bem como seu originador. O pecado não mais existirá. A Bíblia ensina que o pecado, Satanás e os ímpios serão completamente destruídos. Assim, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito.
desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Deus abençoe você.